chamado custeio variável. É custeio variável ou direto. Então, quando eu estou no custeio direto ou variável, eu conheço a minha margem de contribuição. E aí, nesse custeio direto ou variável, quando eu encontro a margem de contribuição, eu posso encontrar o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio são três: o ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio econômico e o ponto de equilíbrio financeiro. Qual é a distinção de um em relação aos outros? O ponto de equilíbrio contábil, eu acho quantidades pegando o custo fixo e as despesas fixas pela margem de contribuição. Isso vai me dar o ponto de equilíbrio em quantidade ou vai me dar em valores de receita. Se ele me der em quantidade, eu posso dizer, olha, o meu ponto de equilíbrio é determinadas quantidades que eu posso vender e não obter lucro nem prejuízo. Aqui é necessário que todas as despesas estejam com as despesas variável ou fixo, certo? Então, quando eu encontro o ponto de equilíbrio contábil, é necessário eu não esquecer de nada, certo? E o ponto de equilíbrio econômico, eu faço o quê? Eu pego o custo e a despesa fixa e o custo e as despesas fixas somo ao meu lucro, que eu chamo de custo de oportunidade, certo? E divido pela margem. Na realidade, o ponto de equilíbrio econômico vai me dar um número maior de quantidades. Se eu tenho no ponto de equilíbrio, se eu tenho um ponto de equilíbrio de 10 unidades, um ponto de equilíbrio contábil de 10 unidades, um ponto de equilíbrio econômico com as mesmas condições vai me dar um número maior de quantidades. Eu preciso vender para obter o lucro. Tanto sim que eu estou somando os custos e as despesas fixas dividindo pela margem. Então, eu estou somando a esse custo e as despesas fixas o lucro. Então, vai ficar um número maior. Quando eu faço um ponto de equilíbrio financeiro, eu retiro a despesa de depreciação. Por que eu retiro? Porque não está impactando no meu caixa as despesas Então, quando eu comparo o ponto de equilíbrio financeiro ao ponto de equilíbrio contábil, a gente vai perceber que é necessário vender menos com o ponto de equilíbrio financeiro do que o ponto de equilíbrio contábil, certo? Porque
eu retirei do custo ou da despesa fixa a depreciação. Então, vai ficar um número menor, certo? É diferente do ponto de equilíbrio econômico, porque a gente tem que somar o lucro. Então, vai ficar uma quantidade maior no ponto de equilíbrio econômico e uma quantidade menor do ponto de equilíbrio financeiro. Beleza? Até aí, tudo bem? Alguma pergunta?